Guerra dos Chips, a nova Guerra Fria. Olá! Bem-vindos a mais um podcast compilado pelo José Maria. Você está no Nexa Conteúdos. É bom lembrar que essa minha voz é o áudio convertido de um texto, por meio de uma inteligência artificial. Vamos ao episódio 1. O que são chips e por que eles são tão importantes? Começamos, agora, o primeiro episódio da série Guerra dos Chips, a nova Guerra Fria. Nesta série de 3 episódios, vamos explorar o conflito tecnológico e geopolítico entre China e Estados Unidos pelo domínio da produção mundial de semicondutores, que são pequenos processadores usados em diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores, carros e equipamentos militares. Vamos entender como essa disputa afeta a economia, a sociedade e a segurança global e quais são as tendências e os desafios para o futuro. Mas antes de entrarmos nesse assunto, precisamos responder a uma pergunta básica: o que são chips e por que eles são tão importantes? Primeiro, o que é um chip? Um chip é um circuito integrado, ou seja, um dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transistores e outros componentes interligados capazes de desempenhar muitas funções. Os transistores são dispositivos semicondutores que operam como amplificadores ou interruptores de corrente elétrica. Eles são compostos de 3 elementos: base, coletor e emissor. A corrente do coletor depende da tensão da base. Os chips são fabricados a partir de semicondutores, que são materiais que podem conduzir correntes elétricas, mas que não são nem condutores nem isolantes. Eles são a matéria-prima para a produção de chips e transistores. Os principais elementos semicondutores são o silício e o germânio, que possuem 4 elétrons na camada de valência. Eles podem formar ligações covalentes entre si ou com outros elementos, criando estruturas cristalinas que permitem o deslocamento de elétrons entre as bandas de energia. Os chips podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com sua função, sua arquitetura, seu modo de fabricação e seu nível de integração. Alguns exemplos de tipos de chips são: microprocessadores, são chips que executam as instruções binárias que formam os programas de computador. Eles realizam operações aritméticas, lógicas e de controle. Eles são o cérebro dos computadores e de outros dispositivos eletrônicos. Memórias são chips que armazenam dados temporariamente ou permanentemente. Elas podem ser voláteis ou não voláteis. As memórias voláteis perdem os dados quando não há energia elétrica. As memórias não voláteis mantêm os dados mesmo sem energia elétrica. Unidades de processamento gráfico são chips especializados em processar imagens e gráficos. Elas aceleram o desempenho dos computadores e dos dispositivos eletrônicos que exibem imagens em alta resolução. Unidades de processamento tensor são chips especializados em processar operações matemáticas envolvendo tensores. Elas aceleram o desempenho dos computadores e dos dispositivos eletrônicos que usam inteligência artificial. E por que os chips são importantes? Os chips são importantes porque eles formam o cérebro de quase todos os equipamentos eletrônicos usados hoje, como celulares, computadores, carros e equipamentos militares. Eles permitem o processamento de dados, o armazenamento de informações, o controle de funções e a comunicação entre dispositivos. Os chips são essenciais para o funcionamento da economia e da sociedade digital, pois eles possibilitam a inovação e o desenvolvimento em diversos campos do conhecimento e da atividade humana, como educação, saúde, segurança, entretenimento, comunicação e economia. Os chips também são importantes para a segurança nacional, pois eles são usados em sistemas de defesa, de inteligência e de vigilância. Eles são fundamentais para garantir a soberania, a proteção e a dissuasão de ameaças externas. Os chips são, portanto, um recurso estratégico e um fator de competitividade para os países que os produzem ou os consomem. Eles são objeto de disputa e de cooperação entre as nações que buscam manter ou ampliar sua influência e seu poder no cenário global. Será que é difícil produzir um chip? O que você pensa sobre esse assunto? Pois é. Produzir um chip é uma tarefa extremamente difícil e que exige muita precisão, limpeza, equipamento caro e tempo. Segundo uma piada interna da indústria, não é ciência espacial, é muito mais difícil. Produzir um chip envolve transformar o wafer de silício,
um elemento extraído da areia comum, em uma rede de bilhões de minúsculos interruptores chamados transistores que formam a base da circuitaria que vai dar ao celular, computador, carro ou satélite capacidades cruciais. Esse processo envolve várias etapas de processamento fotográfico e químico, para criar os padrões dos circuitos integrados sobre o wafer de material semicondutor. Esse processo inclui a exposição à luz ultravioleta através de uma máscara, a sensibilização do fotorresistente, a revelação do padrão da máscara sobre o wafer, a gravação das áreas expostas do wafer e a metalização dos sulcos ou buracos criados na etapa anterior. Produzir um chip requer também um ambiente extremamente limpo e controlado, pois até mesmo uma partícula de poeira pode danificar um chip. Antes de entrar nas chamadas salas limpas, onde a fabricação realmente ocorre, os trabalhadores têm que vestir equipamentos de segurança, incluindo óculos de proteção, touca, máscara, luvas, botas, jaleco e capuz. Dentro da sala limpa, o ar flui do teto para os dutos no chão para que as partículas não permaneçam no ar. E por que há tão poucas pessoas e empresas capazes de produzir um chip? Produzir um chip não é apenas difícil, mas também caro e arriscado. É preciso investir bilhões de dólares em fábricas, máquinas e pesquisa e desenvolvimento para produzir chips competitivos. E mesmo assim, é preciso estar sempre atualizado com as novas tecnologias e demandas do mercado, pois a indústria de semicondutores é muito dinâmica e exigente. Produzir um chip também requer uma mão de obra altamente qualificada e especializada, que saiba operar as máquinas complexas e delicadas que fabricam os chips. Além disso, é preciso ter conhecimento em física, química, matemática, engenharia e programação para projetar e testar os chips. Por esses motivos, há poucas pessoas e empresas capazes de produzir um chip no mundo. Segundo dados da International Data Corporation, as 10 maiores empresas produtoras de chips do mundo são Intel, TSMC, Qualcomm, Broadcom, Micron, Texas Instruments, ASE, Nvidia, Samsung e SK Hynix. Essas empresas dominam cerca de 60% do mercado global de semicondutores e elas estão concentradas principalmente na Ásia e nos Estados Unidos. Chegamos ao fim de mais um podcast. No próximo episódio, vamos entender como surgiu a guerra dos chips entre China e Estados Unidos, quais são os interesses e as estratégias de cada país nessa disputa e quais são os riscos e as oportunidades para o futuro. Não perca! Espero que você tenha gostado deste episódio. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário ou entre em contato conosco. Até a próxima! Paz e bem a você!